Agora vamos falar de adição e subtração entre frações com denominadores diferentes. Vamos ler o problema. Helena foi à feira com certa quantia, gastou 1/2 dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Então, observe, a quantia de Helena, ela dividiu em duas partes e gastou uma na banca de fruta, 1/2. E gastou 1/3 na banca de verduras e legumes. Então, ao todo, Helena gastou 1/2 mais 1/3. Então, vamos calcular 1/2 somado com 1/3. Adição de frações com denominadores diferentes. Então, a adição só acontece quando os denominadores são iguais. Então, precisamos encontrar frações equivalentes a iniciais. O que são frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma porção do inteiro. Para encontrar frações equivalentes, multiplicamos ou dividimos a fração inicial por o mesmo número, o numerador e o denominador por o mesmo número. Eu tenho 1/2. Então, observe no desenho que triplicou a quantidade de partes. Eram 2, passou a 6. Então, você tem 1/2 vezes 3 vezes 3. O numerador e o denominador multiplicando pelo mesmo número. Você tinha uma parte de 2 e agora você tem 3 partes de 6, porque multiplicou o numerador e o denominador por 3. A fração 1/3, multiplico agora, observe que a quantia estava dividida em 3 partes, mas agora está dividida em 6. Então, dobrou a quantidade. O numerador vezes 2, o denominador vezes 2. Qual é o resultado? Então, nós temos 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 3, 6. Na segunda, 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 2, 6. Então, reduzimos essas frações ao mesmo denominador, 6. Com denominadores iguais, conserva o denominador e soma-se os numeradores. 3 mais 2, 5. Observe o desenho. Então, a fração 1/2 é equivalente à fração 3/6. A fração 1/3 é equivalente à fração 2/6. Então, com isso, encontramos as mesmas quantidades com os mesmos denominadores. Conserva o mesmo denominador e soma. Então, nós temos 3 partes azuis de 6, 2 partes rosa de 6, que vai dar um total de 5 partes de 6. Agora, adição e subtração com denominadores diferentes. Precisamos reduzir as frações ao mesmo denominador. Encontrar frações equivalentes às iniciais com o mesmo denominador. Temos na letra A 3/4 menos 1/2. Então, os denominadores é que vai lhe guiar para essa fração equivalente. Se a primeira fração denominador é 4 e a segunda fração denominador é 2, então você multiplica a primeira fração pelo denominador da segunda, ó, e a segunda pelo denominador da primeira. Porque 4 vezes 2, 8, e 2 vezes 4, 8. Mas multiplica o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo número. 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 2, 8. Menos 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 4, 8. Então, agora você tem 6/8 menos 4/8. Repete o denominador, 8. E 6 menos 4, 2. 2/8.
Posso simplificar. 2/8, o numerador é par, o denominador também é par, simplifica por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. Então, nós temos 1/4. Na letra B, nós temos 1/3 somado com 5/6. Então, ó, denominador da primeira, 3, da segunda é 6. Então, multiplica a primeira pelo denominador da segunda. 6, 6. E a segunda fração pelo denominador da primeira. Vezes 3, vezes 3. 1 vezes 6 é 6. E 3 vezes 6, 18. Somado com 5 vezes 3, 15. E 6 vezes 3, 18. Iguais, denominadores iguais. Conserva o denominador 18 e soma 6 somado com 15, 21. Como são múltiplos de 3, 18, 3 vezes 6, 18 e 3 vezes 7 é 21, simplifica por 3. 21 dividido por 3 dá 7 e 18 dividido por 3 dá 6. Então, nós temos 7/6. Na questão C, nós temos 5/6 menos 1/3. Mesmo procedimento. A primeira pelo denominador da segunda, olha, porque 6 vezes 3, 18 e 3 vezes 6, 18. E a segunda pelo denominador da primeira, vezes 6, vezes 6. Resultado, 5 vezes 3, 15 e 6 vezes 3, 18. Menos 1 vezes 6 é 6 e 3 vezes 6, 18. Conserva o denominador 18 e subtrai 15 menos 6, 9. 9/18. Como 18 é múltiplo de 9 e 9 é múltiplo dele mesmo, vamos simplificar por 9. 9 dividido por 9 dá 1 e 18 dividido por 9 dá 2. Então, nós temos 1/2. Na letra D, 2/5 menos 3/10. Mesmo procedimento. A primeira fração multiplico pelo denominador da segunda fração. Vezes 10, vezes 10. A segunda fração eu multiplico pelo denominador da primeira. Vezes 5, vezes 5. E o resultado é 2 vezes 10, 20. E 5 vezes 10, 50. 20, 50 avos. Menos 3 vezes 5, 15. E 10 vezes 5, 50. Então, tenho 15, 50 avos. O resultado, repete o denominador 50 e 20 menos 15, 5. 5, 50 avos. Mas todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Então, vamos simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 50 dividido por 5, 10. Então, nós temos 1/10. 1/10. Na letra E, nós temos 3 frações. 3/4, 5/6 e 1/2. Quem seria o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 2? Pode ser feito, todos esses exemplos você pode fazer procurando
O MMC, o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. O MMC entre 4, 6 e 2. Faz a divisão sucessiva. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho que dividir até chegar em 1 para todos. Já chegou para 2, falta o restante. Como eu tenho 2 que é par, continua a divisão por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 é ímpar, repete 1. Só tenho 1 e 3, então é por 3. 1 repete, 3 dividido por 3 dá 1 e 1 repete. Chegou 1 para todos, então agora eu tenho o mínimo múltiplo comum, que é o produto entre esses fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ele é o MMC. MMC igual a 12. Esse MMC é o denominador comum entre as frações equivalentes 12 mais 12 menos 12. Esse denominador divide pelo denominador da fração inicial. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Reduzimos ao mesmo denominador 12. Conserva o denominador 12 e soma ou subtrai os numeradores. 9 somado com 10, 19, menos 6, 13. 13 dozeavos. 13 dozeavos. Obrigada, gente. Obrigada. Assista os vídeos até o final, inscreva-se no nosso canal, dê um like, dê um joinha. Obrigada!